Amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook nesta nossa conversa ao vivo, é uma alegria podermos estar aqui mais uma vez. Hoje estou antecipando a nossa live para hoje, sexta-feira, porque amanhã eu tenho uma viagem e não vou ter condição de fazer a live amanhã. Então, vamos fazer hoje, estudar um pouco, meditar um pouco sobre a liturgia do domingo, que na verdade começa já no sábado à tarde e se propaga até o final do domingo. Bem, o tema da liturgia deste domingo é um tema muito bonito, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. É sobre isso que nós queremos meditar um pouco sobre isso, seguindo as leituras da liturgia deste domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, vivo e ressuscitado no meio de nós, nos consagramos a vós nesta noite, nos recomendamos a vós e ao teu Santo Espírito, pedindo à Virgem Maria, a nossa intercessora contínua no céu, que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí conectados convosco, a Glória Vieira, João Carlos Santos, Regina Cardoso. Sejam bem-vindos à nossa conversa, Carolina, e que a gente possa fazer aqui uma boa reflexão. Roberto Santana, Tereza Monerá, Iva Correia, sejam todos bem-vindos. Bem, o tema da liturgia do quarto domingo da Páscoa, que é esse quarto domingo que nós estamos vivendo, estamos ainda no período pascal. A igreja coloca para nós o bom pastor, Jesus, o bom pastor. É um evangelho muito bonito, vou começar exatamente por ele, depois nós vamos também para a primeira leitura, para a segunda leitura e também comentar um pouco do Salmo de meditação. No evangelho, Jesus diz, no evangelho de São João, capítulo 10, na verdade, começa desde o capítulo 1, vai até o versículo 18, versículo 1 até 18, e Jesus diz muitas coisas importantes para nós aí. Eu sou o bom pastor. Bem, aí já faz a gente pensar muito. Se ele é o bom pastor, é porque existe também o mau pastor. A gente não pode esquecer isso. No Sermão da Montanha, no capítulo 7 lá do Evangelho de São Mateus, Jesus fala bem claro para os discípulos, cuidado com os falsos pastores. Eles virão a vós vestidos de ovelhas, mas são lobos arrebatadores. E é pelo fruto que vocês vão conhecer. Porque Jesus diz, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. A árvore boa não pode dar fruto ruim. Então, a gente precisa ficar de olho exatamente nisso, para saber o que é o bom pastor e quem é o mau pastor. O mau pastor é aquele pastor que é desobediente, prega heresias no meio do povo, não obedece à igreja, quer seguir só o seu caminho, é o mau pastor. Houve muitos falsos pastores na história de Israel e também na história da igreja. E é interessante a gente notar que os falsos pastores, eles nascem dentro da igreja. As grandes heresias na igreja, quem começou foram exatamente grandes bispos. Por exemplo, Ário, que era um presbítero famoso de Alexandria,
lá com o arianismo, depois o macedonismo, de Macedônio, que era patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo, depois Nestório, que era também patriarca de Constantinopla, negava que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Não é? Depois temos Sérgio, patriarca de Constantinopla, também, que negava que Jesus tivesse, não é, uma operação humana, uma vontade humana. Enfim, Jesus alertou. Então ele fala, eu sou o bom pastor. Né? O bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. Aí, meus irmãos, é uma coisa muito interessante. Jesus se coloca, então, para nós como o modelo de um bom pastor. Todos nós somos pastores. Claro que tem os pastores oficiais da igreja, os consagrados, o Papa, os bispos, né? Os sacerdotes, mas nós somos também pastores. Nós que somos pai, que somos mãe, né? Que somos professor. Sabe, qualquer liderança cristã que se exerça, nós somos pastor. Né? Então, Jesus é o modelo do bom pastor. É o modelo o pastor que ama as suas ovelhas, desinteressado, amor gratuito. Ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ora, não tem manifestação de amor maior do que dar a vida pelas ovelhas. Né? O amor de Jesus é ligado ao amor do Pai. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, nós vimos Jesus dizer, Jesus diz, Deus Pai amou o mundo até o ponto que ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor por excelência, é o amor superior. Né? Deus, que para que nós não vivêssemos a vida inteira sem Ele, longe dEle, então Ele entrega o próprio Filho, e o Filho se oferece para a nossa salvação. Jesus fala assim, o mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Eu acho que há 3 tipos de pastor, sabe? Aquele mau pastor, né, que a vez que Jesus disse, aquele que vem para matar, roubar e destruir, né? Jesus falou para aqueles fariseus que não o aceitavam, não reconheciam o seu nome, vocês são filhos do demônio. Né? Maus pastores, aqueles que mataram Jesus, pregaram, não é, Jesus numa cruz. Depois nós temos um outro tipo de pastor, que é o pastor mercenário. Ele recebe para cuidar das ovelhas, ele não é dono das ovelhas. Não é? Então ele cuida das ovelhas não por conveniência, por convicção, porque ele é dono, mas por conveniência. Ele vai receber um salário. Mas quando ele vê o perigo acontecer, ele abandona as ovelhas. Ele foge, deixa o lobo matar as ovelhas. Não é? Isso serve para todos nós, padres, bispos, leigos. Nós somos pastores do nosso rebanho. Não é? Não sei quem está aí à frente de um grupo de oração, quem está na frente da catequese, não é? Quem está à frente da própria família. Nós somos pastores por convicção. Estamos dispostos a enfrentar os lobos por amor às ovelhas, ou nós somos mercenários, não é? Que a gente vê o perigo, a ovelha chegar e corre. Não é? Jesus diz, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Né? Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele repete, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus fala uma coisa muito interessante, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu já falei isso daqui uma vez, mas é tão bonito que eu vou repetir. Né? Lá em Israel, né, o que os pastores faziam? Eles juntavam todos os rebanhos num lugar só. Lá, por exemplo, tem o campo dos pastores, em Belém, onde, né, o anjo apareceu para os pastores e anunciou a boa nova do nascimento de Jesus. Né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Foi para os pastores. Naquele campo de Belém que existe lá até hoje, está preservado. Inclusive aquelas grutas, não é? Onde os pastores se abrigavam ali com as ovelhas, nos tempos de
geada de chuva, etc. Tem lá aquelas grutas de pedra ainda. Hoje são celebradas missas lá dentro, tão grandes que elas são. Muito bem. Então os pastores colocavam todos os rebanhos ali misturados. Mas quando clareava o dia, cada pastor chamava as suas ovelhas. E chamava como? Era um assovio, ou era uma palavra, uma voz específica. Só as ovelhas desse pastor vinham até ele. Que coisa bonita, né? As ovelhas dele, misturadas em todo o rebanho, seguiam aquele pastor. E aí ele ia à frente dele, do rebanho, e leva as ovelhas para beber água, para o lugar onde tem as relvas para pastar. Né? Muito bonito. Né? Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Né? Não ouve a voz do estranho. Quando um estranho fala, né? Um pastor aí que fica pregando coisas da cabeça dele, não aquilo que a igreja ensina, né? A gente não segue esse pastor. Né? A gente segue os verdadeiros pastores. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Então, quem é pastor precisa conhecer as ovelhas. Não é? Conhecer. Você, não sei que pastoreia aí, quem sabe, um grupo de oração. Você conhece as suas ovelhas? Aquela ovelha ferida, machucada, que passa, quem sabe, fome. É o que falta na nossa igreja, meus irmãos. É aquilo que o Papa João Paulo II chamava de o ministério da acolhida. Que os nossos irmãos protestantes fazem muito bem, viu? E às vezes a gente não faz. A gente vai à missa, né? E vai embora da missa, não conversa com ninguém, não sabe o que cada um está sofrendo, o que não está sofrendo. Né? Há muita indiferença entre nós. Né? As nossas comunidades não são comunidades de amor. Né? Então, Jesus diz, eu como pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Então, quem cuida, por exemplo, de um grupo de oração, quem cuida, por exemplo, de uma pastoral, né? Seja de criança, seja de adulto, seja de crisma, seja de batismo, é preciso conhecer as ovelhas, conversar com cada um. Como é que é a sua vida? Quais são as dificuldades? Quais são os seus problemas? Né? A igreja precisa ter esse ministério da acolhida, para que esse rebanho seja tratado. Né? Tem aquela passagem lá no Evangelho de São Mateus, também narrado pelo Evangelho de São Marcos, né? Que Jesus descreveu aquela multidão, né? E ele se compadeceu dela, porque parecia assim um rebanho sem pastor. Está lá, você pode conferir no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 34, e depois no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36. Compadeceu-se dela, porque era como assim um rebanho que não tinha pastor. E aí o evangelista fala uma coisa muito interessante. Começou a ensinar-lhes, né, muitas coisas. Engraçado. Jesus disse que ficou com pena daquele rebanho, parecia um rebanho sem pastor, e começou a ensinar para eles uma porção de coisa. Ora, dá a entender que o rebanho que fica perdido, não é que fica perdido só por falta de ter o que comer, não. Fica perdido porque está desorientado na vida. Não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer. Porque o evangelista, não é? São Marcos fala, Marcos 6,34, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe, meus irmãos, quando a gente começa a ensinar para as pessoas a verdadeira doutrina da fé, a verdadeira doutrina cristã, as pessoas vão tomando o caminho certo da vida. Não é? Então, a primeira exigência do bom pastor na igreja é que seja fiel a Deus, seja fiel a Jesus, seja fiel à igreja. Nós somos pastores da Igreja Católica. Nós não somos pastores avulsos, onde cada um funda aí por conta própria a sua religião. Não. Nós, da Igreja Católica, estamos submissos ao bispo, ao pároco. São Francisco de Assis andava pelo mundo pregando, né, lá na região dele, da Itália, né, ele não pregava num lugar em que o pároco não autorizasse.
Por quê? Porque nós não somos pregadores avulsos. Nós fazemos parte da igreja. Não é? Muito bem, Jesus continua dizendo assim, né? Isso aqui também é muito importante, né? Eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe, meus irmãos, a gente que quer ser pastor na igreja, quando eu falo pastor, não pense só, como eu já disse aqui, num padre, num bispo. Não, nós leigos. Tem que estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. Mas o que significa dar a vida pelas ovelhas? Eu vou morrer na cruz como Jesus morreu? Não. Dar a vida pelas ovelhas é você trabalhar por elas, lutar por elas, viver por elas. Não é? Fazer o trabalho que você tem que fazer com elas muito bem feito. Eu gosto de lembrar aquela frase que o Papa Paulo VI falava, né? Paulo VI dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito Santo. O que é a mediocridade? A pessoa fazer o serviço mal feito. Não, o profeta Jeremias, lá no capítulo 48 de Jeremias fala a mesma coisa. Jeremias diz assim, maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor. É melhor não fazer do que fazer mal uma atividade que é para Deus. Não é? Então, Jesus diz, dá vida pelas ovelhas. Não é? Dá vida quer dizer dedicação, competência, assiduidade no trabalho que a gente faz na igreja, qualquer que seja o trabalho que a gente faz na igreja. Né? Bom, aí Jesus continua dizendo assim, tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, desse aprisco, né? Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui faz a gente pensar também muito. Olha, Jesus estava vivendo lá no tempo dos judeus. Então, em primeiro lugar, quando ele diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, Jesus está dizendo o seguinte, eu não vim só para os judeus. Eu não vim só para os judeus, eu vim para toda a humanidade. Não é? Claro, depois os apóstolos se espalharam pelo mundo inteiro. São Paulo começou a pregar para os pagãos, para os gregos, chegou até Roma, chegou até Espanha. Né? É isso que diz aqui. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, de Jerusalém, dos judeus. Não é? Também a elas eu devo conduzir. Eu tenho que ser pastor também a elas. Não é? É por isso que o Cristo enviou os apóstolos a pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, né? Porque ele quer ser o pastor de toda a humanidade, de toda a humanidade reunida na igreja. Né? E ele diz assim, elas escutarão a minha voz. Pode pregar, elas vão escutar a minha voz. E haverá então um só rebanho e um só pastor. Oh, meu Deus, que chegue logo esse dia, né? Onde haja um só rebanho, a igreja. Esse rebanho é a igreja que ele instituiu. Eu gosto de lembrar duas frases do Evangelho que Jesus disse sobre isso para os apóstolos. Primeiro, aquela passagem de Lucas 12, 32, onde ele fala para os apóstolos assim, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, né, inaugurar o reino de Deus, expulsar o reino de Satanás e trazer o reino de Deus. Ensinou, nós pedimos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Né? E ele fala para os apóstolos, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, que reino é esse? A igreja. A igreja que ele instituiu em cima desses 12. Então, tá aí. Depois, outra passagem muito bonita, né? Eu gosto muito, é Lucas 10, 16, quando ele fala para esse rebanho dele, esse pequeno rebanho, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem ouve a igreja, ouve Jesus. Quem rejeita a igreja, rejeita Jesus.
E quem rejeita Jesus, rejeita aquele que ele enviou. Né? A lógica da salvação do mundo é esta. O Pai enviou o Filho envia a igreja. É sempre assim. Você vê, por exemplo, lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, né? No dia da ressurreição, em que Jesus instituiu no cenáculo, onde estavam lá os apóstolos, ele instituiu o sacramento da confissão, né? O que ele falou para os discípulos? Ele falou o seguinte: soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Você está vendo? O Pai envia o Filho envia a igreja. Então a igreja é o rebanho do Senhor. A igreja é o redil do Senhor, em que Jesus diz aqui, né? Haverá um só rebanho e um só pastor. Por que a igreja reza pelo ecumenismo, fala do ecumenismo? Ecumenismo, o que é? É os cristãos todos se unirem na igreja. Cristo fundou uma igreja só, sobre Pedro e os apóstolos. Isso é inequívoco. Não é? Mateus 16, 18 falou claro para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha. Ele não disse as minhas, não, disse a, no singular, minha igreja. Eu te dou, Pedro, as chaves do reino. Tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. É demais. É um poder impressionante que Jesus deu para o Papa. Não é? Então, com o passar dos anos, muitos foram se separando da igreja. 1054 saíram os ortodoxos, né? 1517 saíram os protestantes, 1534 saíram os anglicanos, e foram saindo. Por causa dos cismas, por causa das heresias. Então Jesus diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Eles hão de voltar. O ecumenismo é exatamente para isso, para que voltem todos para a igreja que o Cristo instituiu sobre Pedro e os apóstolos, para que haja um só rebanho e um só pastor. É claro que isso não pode ser feito na marra, é claro que isso não pode ser feito de qualquer jeito, isso tem que ser o toque da graça do Espírito Santo no coração dos irmãos que se separaram. Porque todos que são batizados, meus irmãos, são membros da igreja. Qual é a porta pela qual a gente entra na igreja? No batismo. Os ortodoxos têm batismo válido, os anglicanos têm batismo válido, os protestantes têm batismo válido também. Só que estão separados da unidade da igreja. Eles pensam que não fazem parte da igreja que Cristo fundou. Fazem parte, porque foram batizados. O catecismo da igreja fala isso bem claro. Né? O que precisa é exatamente trazê-los de volta. Bem, Jesus termina ainda dizendo assim: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Olha que bonito que Jesus, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida. O Pai não me obrigou a ir para a cruz para salvar a humanidade. Não. Tem gente que pensa que o Deus Pai é um carrasco que colocou seu filho na cruz. Não. Jesus diz: ninguém tira a minha vida. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. E a retomo. Depois ele ressuscitou, né, para a nossa salvação. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai para poder, então, salvar o mundo. Bem, meus irmãos, aí nós temos essa colocação. Depois, São Pedro, na primeira leitura de hoje, São Pedro coloca uma coisa maravilhosa. A gente conhece aquele contexto. O contexto é o seguinte: Pedro e João entraram um dia no templo de Jerusalém, às 3 da tarde. Eles entravam para rezar às 3 da tarde. A igreja guardou esse costume, né, de rezar de 3 em 3 horas. Os monges, né, rezam o ofício das horas, né? Muito bem. Aquele aleijado na porta do templo pediu uma esmola e Pedro disse a ele: olha para nós, né? Ouro e prata eu não tenho,
mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem ficou curado. Foi um alvoroço. Foi um alvoroço, os doutores da lei já tinham proibido deles falar em nome de Jesus, tal, não é? Bom, mas aí o trecho da primeira leitura, que é do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, vai do versículo 8 até 12, narra exatamente isso. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, isso aqui chama a atenção da gente, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos. Esse chefe do povo eram os fariseus, os doutores da lei, né? Os saduceus. Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Então, Pedro é taxativo. Vocês querem saber por que esse homem está curado? Em nome de Jesus, que vocês acabaram de matar, mas que ressuscitou e que nós somos testemunhas. E aí São Pedro, meus irmãos, coloca a coisa mais importante. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes. Né? Os judeus chamavam de pedra angular. Deixa eu dar uma pequena explicação sobre isso. O que é essa pedra angular? Em Israel, tudo era feito de pedra. Israel tinha muito pouca árvore. Tinha mais a oliveira, mas a oliveira eles não cortavam, que a oliveira dá o azeite. Então, as construções todas de pedra. E havia aquela pedra que fecha, que amarra, era chamada pedra angular. É a pedra mais importante da construção. Né? Então ele diz: a pedra que vocês desprezaram, né, é que se tornou a pedra angular. O próprio Jesus. Né? Em nenhum outro há salvação. Isso é fundamental. Esse Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meus irmãos, isso é fundamental. Nós temos que ensinar isso para todo mundo. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meus amigos e amigas, o mundo está cheio de falsos profetas, de falsas salvações, que não estão debaixo de Jesus. Não há salvação fora de Jesus e da Igreja Católica. Claro, aquele que não conheceu Cristo, não conheceu a Igreja, não conheceu o Evangelho, sem culpa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846, fala bem claro: essa pessoa pode se salvar. Um índio que nunca viu falar de Deus pode se salvar? Pode. Diz o Catecismo, desde que ele tenha vivido de acordo com a sua consciência, porque a consciência é a voz de Deus. Né? Os 10 mandamentos estão escritos no nosso coração. Todo mundo sabe que não pode roubar, que não pode matar. Né? Todo mundo sabe disso. Não precisa ser católico para saber isso. Então, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 846, tem uma frase que diz assim: fora da Igreja não há salvação. Essa frase está entre aspas, porque é dos santos padres da Igreja. E aí o Catecismo explica essa frase. Ele diz assim: o que significa isso? Ele diz, objetivamente falando, não é? A Igreja é necessária para a nossa salvação. Aqueles que conscientemente sabem disso e desprezam a Igreja podem estar perdendo a sua salvação. Ok? Aquele que tem consciência. Cristo deixou na Igreja os sacramentos da salvação: batismo, confissão, Eucaristia, tudo mais. Tem consciência, foi evangelizado, mas ele despreza tudo isso conscientemente. O Catecismo fala, você pode conferir lá a partir do parágrafo 846. Ele fala: essa pessoa pode estar perdendo a sua salvação,
porque a igreja é necessária para a salvação, está escrito no catecismo. Mas aí ele fala também o que eu já disse, aquela pessoa que sem culpa, não foi evangelizada, não recebeu uma catequese, não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, não conheceu os evangelhos com uma certa profundidade, não é? Pode se salvar? O catecismo fala, pode, não é? Desde que ele tenha vivido de acordo com a sua consciência. Mas aí a igreja fala assim, vamos levar o evangelho a todos. Não é porque um índio lá no meio da selva ele pode se salvar desse jeito que a igreja não vai atrás dele para evangelizar. Claro que vai. Seria trair Jesus e dizer, não, deixa ele lá então. Há uma mentalidade errada, que inclusive o Papa Bento XVI colocou bem claro naquele documento dele, Dominus Iesus, o Senhor Jesus. Há uma mentalidade de alguns que pensam assim, não vamos tirar o índio lá da pagelança, não vamos tirar o índio lá daquela situação, né, de magia, de feitiço. Não, deixa ele lá, ele se salva. Não. Ide pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a todas as criaturas, né? Ensinando a observar tudo que eu prescrevi, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, eu fico impressionado de ver, por exemplo, um São Francisco Xavier, né? Espanhol, amigo, colega, né? De Santo Inácio de Loyola, foi para a Índia, foi para a China, batizou mais de 700.000 pessoas, porque a sede era salvar essas almas. Não é? Que coisa impressionante. O nosso padre José de Anchieta, São José de Anchieta, veio aqui para o Brasil com 19 anos, uma história maravilhosa de São José de Anchieta, que pouca gente conhece. Eu estou até escrevendo um livrinho sobre a vida dele. O Anchieta andava no meio dessas matas todas do Brasil, a pé, batizando os índiozinhos na hora da morte, batizando, né? Porque a igreja sabe que é pelo batismo que a pessoa entra no céu, entra na igreja. Quem crer e for batizado será salvo. Então, impressionante a vida do Anchieta. Ele atravessava matas, florestas, para atrás de um índiozinho para ser batizado, que às vezes estava morrendo. Né? Então, não tem essa de que, não, vamos deixar a pessoa aí viver na dela aí, e porque ela pode ser salva. Não, a salvação ordinária é pela igreja, pelo batismo. Então, não há outro nome que nós tenhamos salvação. Eu gostaria de dar uma explicação aqui, acho que nessa nossa conversa eu já tenha falado nisso, mas eu vou falar mais uma vez, porque são coisas tão importantes, né? Que é melhor a gente repetir do que deixar de falar, né? Os santos padres da igreja, santos grandes doutores da igreja, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como é que eles explicam esta frase de São Pedro? Né? Debaixo do céu não nos foi dado outro nome no qual nós tenhamos salvação. Por que não há salvação sem Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo pagou a conta da humanidade diante da justiça divina. Deus é misericordioso, meus irmãos, mas Deus é justo. Errou, tem que pagar, tem que ser corrigido. Você não faz isso com seu filho? Você não faz isso com a sua filha? Erra, não quer estudar, você não dá um castigo, você não faz justiça? Faz, claro que você faz. Se você não faz, seu filho vai ficar cada vez pior. Então, a Bíblia fala em muitos lugares, especialmente os Salmos, que Deus governa o mundo pela justiça, misericórdia e o direito. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Então, a humanidade pecou. Adão e Eva ofenderam a Deus gravemente. A humanidade foi expulsa do paraíso terrestre. Não é? Esse pecado feriu a majestade infinita de Deus. Nós ficamos com uma conta a pagar com Deus de valor infinito, porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Eu posso te explicar. Se você der um tapa no rosto de um colega, é um pecado grave. É um colega.
Mas se esse mesmo tapa você der no rosto, por exemplo, do prefeito da sua cidade, é muito mais grave. Por quê? Porque você não está ofendendo só aquela pessoa, você está ofendendo uma autoridade constituída que representa toda a cidade. É como se você desse um tapa no rosto de cada cidadão. E se esse tapa fosse dado no rosto do governador? Pior ainda. E se esse tapa fosse dado no rosto do presidente da República? Pior ainda. A pena seria mais grave ainda. Veja, o mesmo tapa. O tapa num amigo, o tapa no prefeito, no governador, no presidente. A culpa vai aumentando de intensidade, porque a autoridade ofendida é maior. Agora eu pergunto a você, e se esse tapa for dado no rosto de Deus? Aí o pecado se tornou infinito. A culpa se tornou infinita. Por quê? Porque a majestade de Deus é infinita. Quem é que pode pagar essa conta agora? Ninguém. O Catecismo da Igreja, se não me engano, no parágrafo 919, diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, era insuficiente para o resgate da humanidade, para a salvação da humanidade. Por quê? Porque seria um sacrifício meramente humano, de valor humano, e sendo de valor humano, é de valor finito. Então ele não pode satisfazer a justiça infinita, a majestade infinita de Deus que foi ferida. Então, era preciso que alguém oferecesse à justiça divina um sacrifício de valor infinito. Mas para que esse sacrifício seja de valor infinito, esse homem tinha que ser Deus. Ele tinha que ser homem, porque é o homem que pecou, é o homem que tem que pagar a conta. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser Deus, para que o seu sacrifício tenha um valor infinito. O resgate a ser pago ao demônio para nos libertar tinha que ser de valor infinito. Então Deus se fez homem. O Verbo se fez homem. Né? Se fez homem porque, como homem, ele podia morrer e ofereceu esse sacrifício ao Pai. Não ao Pai, à justiça divina. Né? Pôde morrer. E sendo Deus, esse sacrifício tem um valor infinito. Então, foi reparada a ofensa feita à majestade infinita de Deus. Ok? E nós voltamos à amizade de Deus. Aquela ira de Deus contra nós, que o Antigo Testamento fala, né? Essa ira que é a separação do homem e Deus, né? Essa ira caiu por terra. Cristo uniu de novo o homem a Deus, né? Pela sua morte. Com a sua morte, ele matou a morte. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas Cristo, sendo homem, ele pôde morrer. E como morrendo, ele matou a morte, diz a liturgia. E ressuscitando, ele nos devolveu a vida. Então, quando você é batizado, o que acontece quando uma criança é batizada? Ela morre misticamente nos braços do demônio, porque quem captou a humanidade ficou cativa do demônio, porque ele ludibriou Adão e Eva no paraíso. Não é? São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, lá pelo versículo 15, São Paulo fala, aquele documento de dívida que o demônio tinha contra nós, Cristo a rasgou pregando na cruz, ou seja, com a sua morte, ele pagou aquele débito, né, que nós tínhamos diante de Deus e que o demônio cobrava. Cristo pagou. Sabe, é esse o sentido teológico da redenção, que significa isso que São Pedro disse: não há outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Porque só Jesus é que foi capaz de pagar a justiça divina, o preço infinito do resgate de toda a humanidade. Sabe, meus irmãos, por isso que há um monte de falsas doutrinas. Não é? Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas. Esse livro, simplesmente o que eu fiz foi o seguinte: o grande Dom Estevão Bittencourt, que já morreu, um monge beneditino que morreu com 80 e tantos anos,
Ele, na revista dele, Pergunte e Responderemos, que ele escreveu mais de 600 números, ele analisou uma quantidade enorme de falsas doutrinas, né? Um dia, quando ele estava vivo ainda, eu pedi autorização a ele para pegar essas coisas, as mais importantes, e eu transformar num livro, e ele autorizou. Eu tenho até uma cartinha dele me autorizando. E eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas. Tem mais de 100 falsas doutrinas aí enganando o povo. Vou dar um exemplo para você, moderno. Esses dias, alguém me perguntou sobre constelação familiar. Tem muita gente indo na constelação familiar. Tá? Eu fui estudar. Aí encontrei um livro do autor, né, o Bert Hellinger, que ele foi sacerdote e deixou de ser padre. Né? O livro chama As Igrejas e o Seu Deus. E eu comecei a ler. E eu percebi, bem claro, é da editora Atman, né? Que ele diz aqui uma coisa interessante, que ele discordava, ele é padre, separou daí, deixou de ser ministério, e ele fala, por exemplo, que esses caminhos novos que eu encontrei exigiram de mim o abandono da igreja, com suas promessas e ameaças. Ora, abandonar a igreja por causa das suas promessas e suas ameaças, o que é isso? É verdade que na igreja tem gente que erra, mas jamais eu vou abandonar a igreja porque tem gente que erra. Houve papa que já errou, houve muitos bispos que erraram, padres que erraram, lei que erraram, mas abandonar a igreja... Quer dizer, então eu já achei estranho isso daqui. Depois que eu fui lendo o livro, né, eu percebi outras coisas que têm muito a ver com o espiritismo, sim, com reencarnação. Eu vou ler para você um pedacinho. Né? Aqui, por exemplo, no título As Vidas Anteriores e Posteriores. Olha aí, as vidas anteriores e posteriores. Ele fala assim: existem difundidas por todo o mundo experiências de vidas anteriores e posteriores, como também uma pesquisa sobre a reencarnação, com ampla documentação de casos, atestando que nascemos muitas vezes e morremos muitas vezes, a cada vez com um corpo diferente. Olha, isso é crença na reencarnação. Claro, a igreja respeita quem quer acreditar na reencarnação, a gente respeita o que o Bert Hellinger quer ensinar para os outros, mas um católico não pode viver isso, porque a igreja não aceita a reencarnação. Não existe esse negócio que a pessoa vai nascer e morrer muitas vezes, cada vez indo com um corpo diferente. Não cabe na fé católica. A Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala claro, está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo particular diante de Cristo. Eu estou colocando esse é um exemplo. Um exemplo. Tem muitas outras coisas. Nesse livro que eu falei, né, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, eu coloco mais de 100 artigos do Dom Estevão Bittencourt, resumido, onde ele mostra por que cada uma dessas falsas doutrinas não é compatível com a fé católica. Entende? Seixnoye, Hare Krishna, outras coisas. Por que não se coaduna com a fé católica? Quem quiser que siga, cada um tem a sua liberdade religiosa, nós temos que respeitar a liberdade religiosa dos outros. Mas o católico ele tem que ficar esperto. Por quê? São Pedro está dizendo aqui, não há salvação sem Jesus Cristo. E muitas propostas de salvação que estão por aí são propostas de salvação que não têm Jesus Cristo. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas que me ouvem o seguinte: a fé católica é riquíssima, meus irmãos. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é o que Cristo deixou na igreja para a nossa salvação, os sacramentos da igreja. O batismo, a crisma, a confissão, a Eucaristia, uma vida de oração, uma vida de meditação, meditação de bons livros, meditação da palavra de Deus, uma vida litúrgica.
A nossa igreja é riquíssima. Nós não precisamos ficar correndo aí, como dizia o profeta Jeremias, não é, bebendo água de cisternas rotas, trincadas, né? Não, entende? Então, isso é muito importante. Olha, falando ainda, meus irmãos, dos pastores, né? Quanta coisa bonita a gente pode ver sobre os pastores. Toda a Bíblia, eu acho que você já percebeu, toda a Bíblia ela é atravessada, né, por essa figura dos pastores. Quem de nós não lembra do Salmo 22, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Ele diz assim, que coisa maravilhosa, em verdes prados ele me leva a repousar. Né? Imagina aquela ovelhinha que o pastor tira lá do redil, vai à frente dela, leva lá num pasto verdinho para ela comer e descansar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Né? Jerusalém, há poucos lugares que tem água, mas o pastor sabe onde é que tem água. Então leva as ovelhas ali. Restaura as forças da minha alma. Sabe quem é esse pastor aqui? É Jesus. É Jesus que restaura as forças da sua alma. Né? Agora nós precisamos, meus irmãos, estar aos pés do pastor. Né? Precisamos estar aos pés do pastor. Ir ao sacrário, rezar, comungar bem, fazer ação de graças. Infelizmente, sabe, nós não temos intimidade com Jesus. A gente não fica com Jesus. A gente vai à missa, comunga, mal acabou a missa, sai cada um para um lado, acordando de outra coisa. Cadê o tempo de ação de graça? Como é que eu quero que Jesus me dê graças e bênçãos se eu não fico com Ele aqui na minha alma? Quando você recebe uma visita na sua casa, você deixa a visita na sala e você vai embora para a rua? Não. Não, você fica ali, nem que seja para fazer sala, como o povo diz, né? Quando a visita não é muito agradável, quer lá fazendo sala, né? Mas você fica conversando. E se é uma visita amiga, aí que você traz um cafezinho, traz um refrigerante, um bolo, e você fica ali. Ora, e quando Jesus vem para ser hóspede da sua alma? Será que Jesus é hóspede da nossa alma, meus irmãos? Ou será que Jesus é um estranho para nós no ninho? Não pode. Deus tem que ser, nós temos que ter intimidade com Deus, pela oração. Então, o bom pastor, ele vai dizendo aqui, né? Restaura as forças da minha alma. Restaura mesmo. Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Aí ele diz, pelos caminhos retos ele me leva, pelo amor do seu nome. Olha que beleza esse pastor, né? Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, nada temerei, pois estáis comigo. O vosso bordão, o vosso báculo, o cajado, né? São o meu amparo. Sabe, a gente tem que ter essa intimidade com Jesus. Na hora da noite escura, na hora da tribulação, na hora da aflição, Jesus, o Senhor é o meu pastor. Não temerei, Senhor. O seu cajado, o seu báculo são a minha proteção. O Senhor vai me proteger. Né? E depois, eu gosto também daquele Salmo 94, que é o chamado invitatório. Salmo 94, a gente reza todo dia na liturgia das horas, nas laudes, né? O Salmo 94 é maravilhoso, né? Ele fala, vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, né? Aí ele diz assim, vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que Ele é o pastor. As ovelhas que as suas mãos conduzem. Olha que bonito, né? Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de que Ele é o pastor. As ovelhas que as suas mãos conduzem. Sabe? É preciso se deixar conduzir por Jesus. Mas aí é preciso ter intimidade com Jesus. Na oração,
na meditação da sua palavra, ler um trecho do Evangelho. Jesus, o que o Senhor está falando para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Nos problemas da vida, né? Nas decisões a tomar, como é que Jesus faria isto? Esse problema que eu tenho aqui na minha frente agora, essa decisão que eu tenho que tomar, como é que Jesus resolveria isso? Pode ter certeza que se você estiver optando por um caminho errado, sua consciência vai doer. Vai dizer, Jesus não faria isso não. Jesus não roubaria não. Jesus não tapearia ninguém não. Jesus não mentiria não. Jesus não viveria essa atividade aqui sexual fora do lugar, não. O pastor é o guia. Então, a nossa vida tem que ser pautada em Jesus. Ele é o modelo. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele é o modelo que nos conduz. O Salmo também 99, Salmo 99, no versículo 3, ele fala assim, sabei que o Senhor é Deus, ele nos fez e a ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Como o salmista gosta dessa imagem da ovelha, né? Vou repetir para você, versículo 3 do Salmo 99. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez. Por isso, a Ele nós pertencemos. Você pertence a Deus, meu irmão. O filho não pertence ao pai só, não. O filho pertence a Deus. A Ele pertencemos, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. É o Salmo, né? 99, versículo 3. Meus irmãos, tem tantas coisas que nós podemos ainda pensar, dizer. Eu gosto, por exemplo, também de meditar aquela passagem do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, capítulo 34, meus irmãos. O que ele chama da atenção dos falsos pastores, não é o profeta, né? É o próprio Deus. Né? Eu vou ler um pedaço para você. Ele fala assim, né? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Aqueles pastores que não cuidavam, né, do seu povo direito. Dize-lhes a esses pastores, eis o que diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matai as ovelhas mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Assim, por falta de pastor, dispersaram minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presas de todas as feras. Nosso capítulo 34, inteirinho de Ezequiel, é Deus chamando a atenção dos falsos, dos maus pastores, que não cuidam das ovelhas direito. Aqui, versículo 11, por exemplo, ele diz assim, pois eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio cuidado, né, com minhas ovelhas, velarei sobre elas, como o pastor se inquieta por causa do seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas perdidas, assim me inquietarei por causa do meu rebanho. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé, vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar entre carneiros e os bodes. Ou seja, Deus chama a atenção dos pastores, mas chama a atenção também das ovelhas, das más ovelhas. Né? É muito bonito esse capítulo 34 aí de Ezequiel. Bem, meus irmãos, para concluir essa nossa reflexão, eu quero só colocar mais um pensamento. Aquele pensamento que Jesus colocou, ele disse, né, que ele é o pastor, que ele deixa 99 ovelhas no redil, seguras, e vai atrás de uma ovelha perdida. E quando ele encontra, ele diz que coloca aquela ovelhinha no ombro, ele traz para, né, o redil e se alegra muito. Né? E ele conta várias parábolas, né? Ele conta a parábola também daquela assim, mulher que perdeu a única moedinha que tinha,
Aí se alegrou quando encontrou. O que Jesus está querendo contar para nós em cima de tudo isso? Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Cristo morreu na cruz por todos, né? Então, ele quer ir buscar aquela ovelha perdida. E quem é que vai fazer isso hoje, meus irmãos? Nós. Nós é que vamos fazer isso hoje. Jesus fala uma coisa que me impressiona muito. Haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam fazer penitência. Haverá alegria no céu, festa no céu por um pecador que se converta. Note isso. Talvez a gente não consiga converter muita gente aos grandes pregadores que convertem muita gente, não é? Graças a Deus. Mas se a gente converter um pecador, nós vamos promover uma festa no céu entre os anjos de Deus. Você já pensou? É Jesus quem disse. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos. Esta, então, meus irmãos, deve ser a nossa motivação para trabalhar para a igreja. Motivação de trabalhar na crisma, não sei, na pastoral do batismo, pastoral da Eucaristia, da primeira Eucaristia, pastoral, né, da família. Que eu trouxer para Deus é festa no céu. Esta tem que ser a nossa motivação. Aí a gente vai estar imitando o bom pastor. Bem, eu teria ainda aqui muitas coisas ainda que eu deixei aqui anotado, preparado, mas já são aí 9 horas praticamente, eu quero encerrar. Lembrando que Jesus pediu que nós fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. A luz ilumina. O sal dá sabor e conserva. Né? Tem um documento do primeiro século chamado Carta a Diogneto, que parece que foi escrita por São Justino, que foi mártir no ano 165 em Roma, onde a Carta a Diogneto diz assim: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Entendeu? O que a alma é para o corpo, ou seja, a vida, a alma é a vida do corpo. Quando a alma sai do corpo, vira um cadáver, não é? Acabou, morreu. Então, a Carta de Diogneto diz assim: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, os cristãos são a vida do mundo. Se os cristãos saírem do mundo, o mundo morre como um cadáver quando a alma sai dele. E eu pergunto para você, o mundo está morrendo? Infelizmente está. Não está? Quanto crime, quanto estupro, quanta guerra, quanta violência, quanto roubo, quanta miséria. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Por isso Jesus diz: vão para o mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, peço que os livre do maligno. Então, é nossa missão, meus irmãos, sermos também bons pastores como Jesus no meio do mundo. Eu quero pedir ao Senhor, nesta noite, né, que faça de cada um de nós um bom pastor. Nem que a gente tenha uma ovelha só, ou 2 ovelhas, ou 50 ovelhas, ou 100 ovelhas, Senhor, faça de nós um bom pastor, que imite o Senhor, que ame as suas ovelhas gratuitamente, sem esperar nada em troca. Por amor a Ti, Senhor, para dar glória ao Pai. Concede-nos nesta noite essa graça, ó Pai Santo, em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, com a intercessão de São José. Amém. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Estou vendo aí muita gente ainda, a Joselena, a Glória, desejando boa noite a vocês todos, boa noite Marisa, boa noite a todos, que Deus os abençoe copiosamente nesta noite, né? E dê a vocês um final de semana muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, segunda-feira nós teremos mais uma conversa dessa.